amores lindos do meu coração. Bom, meus amores, eu já começo mais um vídeo, como vocês viram aí no título. Hoje eu vou falar sobre um assunto psicológico pós-parto, sabe? Porque geralmente a gente foca muito no baby blues e na depressão pós-parto. Então hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência que eu tive. Uma experiência nada boa, gente. Foi... Sinceramente, eu acho que quem já passou por isso é um dos piores problemas que uma mulher pode passar na maternidade, sabe? E foi a ansiedade pós-parto. Não é um assunto muito discutido, eu até procurava na internet vídeos de meninas que passaram por isso ou passam e eu não encontrava muitos relatos pra ajudar, sabe? Então eu tô aqui fazendo esse vídeo na intenção de poder ajudar algumas das meninas que estão passando por isso, porque a gente conhece muito aquela tristeza pós-parto, né, e a depressão também. Então eu vou contar pra vocês a minha experiência e o que me fez ajudar a não esquecer, porque eu acho que esse problema não tem cura, né, não tem cura, eu acho, mas a amenizar aquele medo, não sei, aquela loucura toda que fica na nossa mente, porque só quem passa por isso vai me entender agora. Bom, antes de mais nada, só quero dizer pra vocês que a ansiedade pós-parto, qualquer outra coisa que envolva o problema mental, ela não é uma doença biológica, mas sim um problema psicológico, gente. Não é que tipo, eu vou ter isso porque é genética, não, é um problema psicológico. Todo mundo pode passar por isso, especialmente aquelas meninas que tiveram uma gravidez complicada, ou então muito estresse, que é o que eu vou falar hoje pra vocês. Bom, eu vou começar contando a minha experiência, como tudo começou, gente. Porque assim, pra quem não me conhece, pra quem não sabe de nada, eu deixei uma playlist aí da minha gravidez todinha. E vocês perceberam que a minha gravidez toda, eu amei. Eu curtia tudo, gente. Se eu falar pra vocês que teve algum momento da minha gravidez que eu não gostei, eu vou estar mentindo. Porque até dos chutinhos do pezinho dela na costela eu gostava, porque eu sempre desejei a minha gravidez. Então tudo pra mim era bom, era muito novo. E eu sabia que ia acontecer, porque afinal de contas, carregar um bebezinho na barriga, você sabe muito bem, ou que você vai ter enjoo, que vai ser difícil, que não vai ser fácil. E vai ser mais difícil ainda quando o bebê nasce, né? Porque tudo muda, e realmente, tudo muda. Então, como eu falei pra vocês, a ansiedade, o baby blues, a depressão pós-parto não é uma doença biológica, é um problema psicológico, meus amores. E tudo começou, não foi nada muito emocional, foi mais físico mesmo. O primeiro sintoma foi uma coisa física. Foi praticamente com quase 2 meses. Começou com quase 2 meses, eu acordei de manhã com, sei lá, uma pressão aqui, sabe, uma dor aqui insuportável. E eu não tava entendendo por quê, eu achava que eu ia ficar gripada, ou eu ia ficar com a garganta doendo, alguma coisa relacionada a isso. E tudo começou assim. Gente, pra mim, foram as piores semanas da minha vida. Eu lembro também de uma coisa que eu comprei, que aquela coisa me fez me sentir muito mal. Eu não quero falar ainda porque é uma coisa muito creepy, eu não quero envolver nesse assunto porque tem gente que não vai acreditar, tem gente que vai falar que é coisa da minha cabeça. Pode até ser também, porque tem como se fala? Tem a psicose pós-parto, que é uma coisa muito grave também. Se vocês quiserem, eu posso abordar esse assunto pra ajudar as meninas que conhecem alguém que passa ou alguém que tá precisando de ajuda. Não sou uma especialista no assunto, mas a terapeuta, terapista, enfim, não sei como vocês querem chamar, ela me ajudou bastante. E aí ela me falou das coisas que pode acontecer no pós-parto. E foi algo mais físico, não foi nada emocional ainda. Mas eu lembro que naquela semana eu tinha comprado algo. Eu tinha comprado algo numa loja. E esse negócio, ele começou foi na mesma noite. Na mesma noite que eu comprei. Eu não sei se tem a ver com esse negócio que eu comprei, que graças a Deus eu já me livrei disso, graças a Deus. Ou foi meio que um caminho. Vocês vão ficar sem entender porque eu tenho que explicar, mas eu não quero focar nesse negócio ainda porque ainda tenho medo, gente. Eu tenho medo de falar sobre isso, eu tava até com medo, por isso que eu demorei muito pra gravar esse vídeo. Tava com medo de focar nesse assunto e abrir portas pra que tudo comece de novo, sabe? Eu não quero que isso aconteça de novo, mas tinha comprado um negócio e naquele mesmo dia, naquela mesma noite, quer dizer, o Rick tava descascando uma laranja e a gente tava dormindo. E aí ele me deu a laranja, quando eu olhei pra ela, pra minha filha, não sei, parece que a minha mente fez assim, ó, clique. Tudo mudou, eu não era mais a mesma pessoa. Gente, eu juro pra vocês, perante Deus, quando meu marido, ele me passou a laranja, que eu olhei pra minha bebê que tava dormindo, tudo mudou, minha mente mudou. Eu olhei pra ela e fiquei estática assim, ó. Sabe, eu não vou conseguir explicar porque é uma coisa muito complexa. A mente é uma coisa muito louca, eu tenho até medo de contar pra vocês do que eu pensava. Porque eu não quero ser julgada por isso, porque não é uma coisa normal de uma pessoa... Gente, eu nunca passei por nada parecido antes. Eu amei a minha gestação, eu amei o nascimento da minha filha. Eu tive um parto longo, complicado, mas eu amava ficar com ela o tempo todo. Mas depois, antes de completar os 2 meses, faltava poucas semanas pra ela completar os 2 meses,
eu mudei. Eu olhava pra ela, eu tinha medo de coisas que não fazia sentido, que mais na minha mente fazia sentido. Mas se eu contasse pra alguém, que na maioria dos casos eu nunca contava, não ia fazer sentido nem pra mim se eu contasse em voz alta. Mas a minha mente, ela era tão poderosa que ela me manipulava, me controlava. E aí eu tinha medo de muitas coisas. O medo que eu tinha era, por exemplo, de estar em ambientes fechados e alguma coisa acontecer, ou eu estar andando com a minha filha e, sabe, a quina da mesa, eu bater a cabeça da minha filha e ela morrer. Tipo, coisas que não faziam muito sentido. Eu tinha medo de olhar minha filha assim, vir alguém do nada abrir a porta e pegar ela e fugir de mim. Eu tinha medo de machucar a Gigi. Gente, era pensamentos, sei lá, muito estranho. E eu tinha medo de contar pro meu marido, porque eu tinha medo dele achar que eu era louca. E não sei, geralmente as meninas que passam por isso têm medo também do que o parceiro, do que a mãe, o pai vão pensar. Então eu tinha medo, era uma coisa que eu guardava pra mim. Ai, gente, eu lembro que antes de eu ter a ansiedade pós-parto, eu amamentava tranquila, doía no começo, foi dolorido, sofri bastante pra amamentar, mas eu não queria desistir, porque eu era muito determinada. E com muita ajuda de amigos, familiares também, eles me incentivaram a não desistir, eu também não queria desistir. Eu tava decidida que não queria parar de amamentar, por mais que meu peito ficou em carne viva, eu não queria parar. Mas o que causou essa ansiedade também foi muito cansaço, o estresse, sabe? A minha rotina era totalmente outra, era tudo muito diferente, gente. A minha vida tinha mudado, a partir do momento que a Gigi nasceu, tudo mudou. Tudo mudou. Então eu lembro que eu sofria calada, a minha mente, ela me enganava muito, ela me iludia, ela era tão poderosa, eu sofria calada, eu não queria contar. Às vezes eu olhava pra Gigi assim e eu falava, não é possível, essa bebê não é minha, não pode ser minha, sabe? E antes de eu ter a ansiedade pós-parto, eu apreciava olhar pro bebê mamando, eu apreciava tudo, gente. Até pra ela fazer cocô eu comemorava, pra vocês terem uma noção. Eu amava antes da ansiedade pós-parto, mas na chegada dos 2 meses, eu dava mamar pra ela, eu ficava olhando pra menina e falava, nossa, que coitada. Eu ficava com pena dela. Olha que coisa ruim, eu tinha pena dela. Era muito estranho, era uma coisa louca mesmo, uma loucura que eu tinha. E meu marido não sabia disso, eu não queria mostrar pras pessoas que isso tava acontecendo, não queria contar pra minha irmã, não queria contar pra minha mãe, pro meu pai, não queria contar pra ninguém, gente. Nem no canal. Teve vídeos que eu tava sofrendo com isso, calada, porque eu não queria transparecer, né? Viu como esse mundo virtual é uma coisa louca? A gente mostra uma realidade que geralmente não é aquilo que vocês estão vendo. Por dentro eu tava sofrendo, a minha mente tava me manipulando, eu tava ficando louca, gente, até chegar um dia que eu falei, basta. Eu lembro de um determinado momento, de uma situação bem estranha, que eu comecei a imaginar que minha filha tinha problemas. Eu comecei a pensar que ela tinha refluxo, tanto é que até em vídeos eu cheguei a citar desse negócio. Eu falava pra todo mundo que ela tinha, eu brigava com a médica, falava, não, ela tem refluxo sim. O meu sobrinho, ele tem refluxo, pra mim, da Gigi, ele teve refluxo. E eu via que ele tinha, mas pra mim, naquela época, na loucura da mente, eu achava que ele não tinha, a minha filha que tinha, sabe? Eu achava que ela tinha refluxo, que ela tinha problema, e eu não sabia por que aquilo, mas eu queria falar com a médica, e a médica falou, Daiane, ela não tem. Ela queria até fazer, como que é o nome? É um processo com os bebezinhos, mas ela falou, é muito pequenininha pra fazer isso agora. E eu batendo, falando, não, mas ela tem, a gente tem que fazer alguma coisa. E a médica falava, não, ela não tem, espera mais um pouco, daqui a algumas semanas você volta e a gente vai verificar se ela tem ou não tem. Mas a médica já sabia, o Rick também sabia que ela não tinha, todo mundo sabia, até minha sogra. Mas pra mim ela tinha esse problema, ela tinha refluxo e era aquele refluxo ruim, eu imaginava isso. Pra vocês verem, eu imaginava. O problema de tudo é que eu imaginava coisas que não existiam, coisas que eu não via, mas que eu acreditava na minha mente que tinha. Vocês estão entendendo? Era mais ou menos isso. E aí eu comecei a ficar lelé com isso. Eu falei, não é possível, não é possível, porque todo mundo acha que ela não tem, mas só eu acho que ela tem. E eu não me tocava, porque até, no entanto, eu não sabia que existia ansiedade pós-parto, porque geralmente é mais falado sobre baby blues, né, e a depressão pós-parto, porque a ansiedade pós-parto não é muito citado, mas acontece, eu acho que só 10% das mulheres passam por isso. E, gente, eu juro pra vocês que eu tinha um medo de outro mundo. Era um medo que... Era medo de... Eu não chorava, tá? Eu não chorei. Nenhum momento dessa situação eu chorava. Nenhum momento. Quando eu passei por isso eu não chorava. Eu só tinha medo. Eu tinha medo de andar. Porque assim, ó... Lá no quarto onde eu durmo, o Rick, ele tem aquele negócio de boxe. Vou explicar pra vocês. Ele tem aquele negócio de boxe, o saco de boxe. E fica pendurado no negócio no chão. Gente, eu tinha que tampar. Eu tinha que tampar aquele negócio com uma meia, com um chinelo. Tampar aquele negócio porque eu não queria ver. Porque eu achava que aquilo ia machucar a Gigi. O negócio tava grudado no chão com cimento. É um pedaço de ferro assim grudado no chão pra segurar
o saco de boxe, né? Eu achava que aquilo ia machucar minha filha. Então eu tampava toda... O Rick não percebia, porque eu não queria que ele percebesse o que eu tava fazendo. Eu tampava, pegava o meu chinelo, alguma coisa, uma toalhinha e colocava no chão. Tampava aquilo, porque eu tinha medo. Eu falava em voz alta assim... ai, a mamãe te ama, nunca vou te machucar, tá bom? Fica tranquila. E eu repetia aquilo. Mamãe te ama, não vou te machucar, pode ficar tranquila, meu neném, eu te amo, não vou te machucar. E eu repetia aquilo. Às vezes quando eu tava sozinha, que eu tava trocando as fraldas dela, eu falava isso só quando eu tava sozinha, pra ninguém perceber. E eu olhava pra ela e falava, mamãezinha te ama, não vou te machucar, tá bom? Pode ficar tranquila. Eu tinha medo de machucar ela. Eu sabia que eu não ia machucar ela, mas eu tinha medo de que, por acaso, se por um acaso eu machucasse ela. Então eu repetia essas frases mais de 10 vezes ao mesmo tempo. Falava, não vou te machucar, meu neném, pode ficar tranquila. E eu ficava repetindo, repetindo. Foi quando eu olhei pro espelho, porque meu trocador tem um espelho. Aí eu olhei e eu falei, não, eu não tô bem. Por que eu tô falando isso? Eu tô falando... Gente, era uma angústia, assim, era um desespero. Era isso que eu sentia, um desespero de outro mundo. Sabe quando você precisa de ajuda e você quer gritar? Eu controlava minha mente, eu ia pro banheiro, eu ficava me batendo assim, ó, batendo minha cabeça. Eu juro pra vocês que eu fazia isso, gente. Ficava batendo minha cabeça pra tentar parar. Era como uma voz. Eu achava que tinha alguma voz me controlando. Ai, sei lá, eu ficava orando. Eu chorava pra orar na oração. Na oração, gente, ficava me implorando. Eu lembro que eu ia pro banheiro na hora de tomar banho. Eu ajoelhava no chão e ficava implorando pra Deus me ajudar. Eu falava, ai, eu faço tudo que o Senhor quiser, mas me ajuda a controlar a minha mente. Eu só quero parar de ter esses pensamentos, eu quero parar de ter medo, eu quero aproveitar a maternidade. Porque eu achava que a minha maternidade ia ser tranquila, gente. Tranquila, porque foi. Foi tranquila no começo, bem no comecinho, nas primeiras semanas, no mês dela. Foi maravilhoso. Mas na chegada dos 2 meses, sei lá, tudo mudou. Aí eu ficava orando pra Deus me ajudar e parecia que nem a oração fazia efeito. Nada tinha jeito. Eu tava ficando muito triste com isso, gente. E o Rick não percebeu. Ele não tinha percebido essas coisas. E é por isso, gente, que a ansiedade, depressão é tão preocupante. É muito preocupante. As mulheres, a maioria das mulheres, tava vendo que a minha médica falou, a doutora da Gigi, ela falou que muitas mulheres sofrem calada. Não tem coragem de falar pro parceiro, não tem coragem de falar pra família, pros familiares. E é um assunto muito importante, por isso que eu tô falando isso pra vocês. Por que eu demorei tanto pra postar esse vídeo? Por que eu demorei tanto pra falar sobre esse assunto? Não estava preparada. Eu já tentei, gente. Eu ficava no espelho falando pra mim, como que eu vou fazer esse vídeo? Peraí. Aí quando eu tentava falar sobre isso, me dava um medo. Um arrepio de outro mundo. Ai, sei lá, parece coisa do inimigo. Me dava um medo. E eu falava, não tá na hora. Eu não posso falar sobre isso. Não posso falar sobre isso porque eu tenho medo de voltar. Hoje eu me considero... Não vou falar que eu tô curada disso, mas eu me considero melhor, muito melhor do que antes. Vou dar dicas pra vocês, o que me ajudou bastante também, mas eu quero tentar lembrar das coisas, é porque eu não quis anotar isso, gente. Tô falando aqui o que aconteceu, eu tô tentando lembrar, porque é uma coisa que me fez muito mal, sabe? Eu me sentia culpada, eu me achava uma péssima mãe. Eu acho que teve um vídeo do meu aniversário, eu não quis transparecer pra vocês. O Rick, eu tava tentando contar pra ele, achando uma forma de contar pra ele. Se vocês verem aí o meu aniversário de 23 anos desse ano, aquele dia eu tava sofrendo, gente. Eu tava sofrendo calada. Sabe o que é sofrendo? E eu não queria contar pra ele, mas eu tava tentando achar um meio de como contar pro meu marido, sabe? Como contar pra ele o que tava passando, o que eu tava sentindo. Então eu falava, ai Rick, eu acho que... Eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas quando a Gigi nasceu, parecia que eu amava mais ela. Parece que agora o amor que eu sinto por ela... tá, tipo, não é o suficiente. Eu acho que eu até falei nisso no vídeo. Gente, mas aquele dia... Ai, pra mim, ó, esse aniversário que eu passou, não quero nem falar isso, Deus me livre de falar isso, mas pra mim foi o pior. Eu tava lutando, tentando demonstrar que eu tava feliz, mas eu não tava feliz naquele dia, gente. Eu tava sofrendo por dentro, sofrendo. Eu não sei, era um medo, um desespero, uma angústia. Uma coisa, sei lá, um sentimento muito ruim, sabe? É um medo. Eu lembro que no restaurante, quando eu filmei a Gigi... Eu olhava pra ela assim, eu tava filmando, falando com ela, eu até fiz o vídeo, mas a minha mente tava tipo falando, coitada dessa menina, sabe? Coitada do bebê, coitada dela, sabe? Era uma coisa tipo, de louco. Por que a minha mente tava fazendo isso comigo? Por que eu tava sendo controlada, manipulada pela minha própria mente, pelo meu próprio pensamento? Eu não pensava coisas sadias, eu não pensava coisa normal que uma mamãe pensa com um bebezinho quando nasce, um bebê desse tipo, sabe? E eu fiquei com medo de mim, eu falei, não posso falar pro Rick, porque senão ele vai achar que eu sou louca e se tentar tirar a Gigi de mim. Então meio que a minha mente controlava, eu tentava me escapar disso, mas a minha mente falava, você não vai conseguir.
Você não vai conseguir, porque se você falar pra alguém, vão tentar tirar ela de você. Eu imaginava que, tipo, minha sogra ia pegar a bebê, ia fazer mal com ela. Gente, minha sogra é a pessoa mais doce desse mundo. Pra vocês verem o nível que eu cheguei com ansiedade. E não era só junto, não. Os problemas físicos, sabe? Físicos, era dor. Eu sentia uma dor, um desespero, assim, uma falta de ar. Era isso que eu sentia. Era uma crise de pânico. Isso eram os sintomas físicos, mas os emocionais foram que me acabaram, sabe? Gente, a mente é tão poderosa que ela é capaz de dominar você. Por isso que eu falo, ansiedade, baby blues. Baby blues, eu não tive, eu não vou falar pra vocês que eu tive no começo, porque eu aproveitei bastante o comecinho, os primeiros meses. Mas ansiedade pós-parto e depressão pós-parto, eu posso falar pra vocês que não é brincadeira. Se vocês perceberem que alguém da sua família tá tendo essa reação, meio que falando coisas sem sentido, repetindo palavras, por favor, ajude essa pessoa. O meu suporte foi meu marido, minha doutora, a família, sabe, amigos, o canal. O canal me ajudou bastante. Eu, quando tava sem câmera, sem filmar, só eu e a Gigi em casa, tinha até medo de ficar com ela. Eu não deixava o Rick sair, eu tinha medo de ficar com ela sozinha, porque eu tinha medo de se alguma coisa acontecesse. Então eu não ficava no meu quarto, eu sempre ficava andando com ela, assim, na sala mesmo. E eu pegava o celular o tempo todo, porque eu tinha medo de acontecer alguma coisa. Então eu lembro que quando eu tava editando o vídeo, aquela Daiane que tava filmando, que tava no vídeo, era uma outra pessoa. E a que tava editando era outra pessoa, uma pessoa ruim. Eu me sentia ruim, sabe? E aí teve um dia que eu falei pro Rick, eu falei, não dá mais. Eu contei, tava todo mundo na mesa, meu sogro, minha sogra, a Lia. Tinha até uma amiga da Lia aqui em casa, o Rick. Eu falei, olha, tá acontecendo isso, isso e aquilo. Tô com muito medo. Eu preciso de ajuda, não é fácil. Mas isso tudo começou quando a Lia pegou e falou assim pra mim. Eu falei pra ela, né, pra minha cunhada, eu falei, ai, eu tô me sentindo tão triste ultimamente, será que eu tô de TPM? Só pode ser. Ela falou, sério? Será que você não tá com baby blues? Porque a minha prima teve, e ela rejeitava os filhos dela, ela odiou os filhos dela. Eu falei, sério, odiar? Ela falou, sim, ela não queria os meninos. Hoje ela ama, e os bebezinhos tão grandes, já são menininhos, crescidos. E hoje ela ama os filhos dela. Ela também passou por terapista, não sei. E ajudou bastante ela. Ela foi medicada e tudo mais, então isso, graças a Deus, ela é outra pessoa, tá melhor, sabe? Eu falei, nossa, isso é real mesmo? Aí ela falou, eu falei, olha, vou contar pra você o que tá acontecendo, tá passando isso, isso e aquilo. Aí eu contei pra todo mundo na mesa. Foi quando eu falei, eu preciso falar com a doutora Shen, sabe? Eu não posso deixar pra amanhã, porque eu comecei a pesquisar na internet e eu vi que era coisa muito grave, eu tava com medo de ser psicose pós-parto, sabe? O problema era, e se eu fizer isso? E se eu? Esse era o problema. E se isso acontecer? E se? Sabe? Esse era o problema. Não era que eu quero, eu quero fazer isso. Era mais e se isso acontecer? Então esse era o meu problema. E aí eu falei pro Rick. Aí no outro dia a gente mandou um e-mail pra doutora. Ela falou, era também consulta da Gigi, então era ótimo. E gente, um dia antes da consulta da Gigi, 2 meses pra tomar a injeção, eu tava com muito medo daquela injeção. Eu até falei pra vocês no vídeo, eu tenho ansiedade, é muito ruim, mas eu tava falando de uma forma pra vocês não ficarem tão preocupados, também não deixar meus familiares preocupados. Eu não queria, tipo, falar, gente, tá acontecendo isso, isso e aquilo, porque acho que iria piorar a situação, sabe? Ia deixar mais gente preocupada, acho que iria piorar. Então por isso que eu esperei o tempo certo pra falar. E aquela vacina dos 2 meses foi, tipo, a pior. Até chegar no hospital eu tava, tipo, com dor aqui, uma dor insuportável. E tava com falta de ar. E aí depois que a Gigi tomou a injeção, parecia que, tipo, aliviou um pouco, sabe? Saiu uma carga de dentro de mim. E aí eu falei pra enfermeira, eu falei, posso falar com a doutora? Ela falou, tá tendo problema de depressão, porque ela sempre faz essa pergunta, depressão em casa, tá se sentindo deprimida esses dias? Aí eu falei, olha, sinceramente, tá acontecendo isso, isso e aquilo. Aí eu falei com a doutora, ela passou, ela indicou uma psicóloga. E eu fui nessa psicóloga, mas antes tem que falar uma coisa pra vocês. Gente, eu lembro que muito antes de começar as crises de ansiedade, tipo, na primeira semana, quando eu fui no hospital, a enfermeira, ela sempre pergunta, você tá se sentindo deprimida nesses últimos dias? Eu olhei pra cara dela, eu não falei nada, mas eu pensei, ai, depressão, jamais vou ter depressão. Eu pensei isso, eu juro pra vocês. Foi com 1 mês, 1 semana, não lembro agora, mas eu lembro que eu pensei isso, eu olhei pra cara dela, eu não falei, não, mas no fundo eu tava pensando, depressão, você acha? Você acha que eu vou ter depressão? Eu, Daiane? Eu pensei isso, eu juro. Isso foi antes, tá? Mas aí depois que a Gigi tomou a vacina, parecia que aliviou. Aí tá bom, marquei a consulta, eu liguei lá, né? Porque eu fui no mesmo dia eu fui na pequena clínica. É tipo uma casa, assim, uma clínica de pessoas que sofrem com depressão. Tinha muito adolescente lá nesse dia. Aí eu fui, marquei a consulta. Ai, foi tão bom falar com aquela mulher. Foi tão bom, sabe? Ela me ajudou. Ela fez perguntas, tipo, da infância.
E ela viu que a minha infância foi uma infância boa, uma infância sadia. Eu não tive problemas na minha infância. Eu nunca fui de ter problemas assim antes. E aí ela perguntou muitas coisas, até que ela chegou num determinado ponto. Ela falou uma coisa que realmente estava acontecendo comigo. Ela falou: você tá dormindo bem? Aí eu olhei pra cara dela, era na época que a gente acordava muito, à noite, né? Eu falei: não, eu não estou dormindo bem. Aí ela falou assim: você não é daqui, né? Porque a gente viu e tudo mais. Ela perguntou como que era o clima no Brasil. Eu falei que era esse clima e tal. Aí a gente chegamos no assunto que era o cansaço, gente. O cansaço, ele pode destruir uma pessoa. O estresse. A minha rotina tava totalmente diferente. Eu era uma outra pessoa. E ela falou assim: quando você dormir melhor, tudo isso vai mudar. Porque você tá longe dos seus familiares. Tudo bem que você ama a família do seu esposo, que eles são legais, mas você tá longe. Aconteceu a mesma coisa comigo quando eu morava no Texas, porque a minha família são daqui. Eu falei: sério? Ela falou: é. Eu falei: e em questão dos pensamentos? Ela falou: quando esses pensamentos vier, você para, pensa, respira, solta o ar e fala em voz alta: eu aceito esses pensamentos e eles estão livres para ir embora. Gente, eu juro que a melhor coisa foi isso. Toda vez que eu tentava pensar alguma coisa negativa, era muito pensamento negativo. Eu respirava, soltava o ar, podia ser em voz alta, em pensamento, eu falava: aceito esses pensamentos, eles estão livres para ir embora. E meio que eu tava dando poder, eu tava mostrando quem é que manda. Que não era a minha mente que tava me controlando, era eu. E aí ela me passou uma lista de coisas pra mim fazer, né? E eu comecei a fazer exercício físico, me ajudou bastante. Nossa, como exercício ajuda. Sabe por quê? Lembra daquela frase, mente vazia, oficina do diabo? Essa frase faz sentido, gente. Pelo menos pra mim fez sentido. A minha mente tava muito vazia, era muito cansaço, eu não conseguia pensar em nada. Eu tava muito cansada, era só beber, minha vida mudou, eu só tinha tempo pra ela. Tudo era pra ela e nada pra mim. E aí eu comecei a cuidar de mim, fazer exercício, colocar música no fone de ouvido, ouvir música, sabe, religiosa. Qualquer tipo de música que faz o seu tipo. Isso ajuda bastante, cantar em voz alta, assistir filme que você gosta, assista filmes, séries, conversar, passear, andar, apreciar o dia. Isso tava mudando a forma como eu tava pensando. Os pensamentos negativos estavam indo embora assim, ó. Eu olhava pra Gigi e eu já tava vendo a minha filha de volta. Eu juro pra vocês que quando eu tinha essas ansiedades, eu olhava pra Gigi, era outro bebê, não era o mesmo bebê. Eu falava pro Rick que eu precisava de um outro bebê pra ela, tipo, pra ser irmão dela, pra fazer companhia, porque não dava pra ficar sozinha é muito ruim. Eu pensava: e se eu morrer, se você morrer, ela vai ficar sozinha nesse mundo. Ela precisa de irmãos. Eu imaginava isso que eu precisava. Eu olhava, quando eu tive ansiedade, tá? Eu olhava pra ela e falava: ela não é a mesma bebê, trocaram, só pode. Ela não é o mesmo bebê de um mês atrás, nas primeiras semanas. Sei lá, tudo tinha mudado. Aí depois que eu comecei a passar, só fiz 2 sessões. Só 2, gente, pra vocês verem como que ajudou bastante. Eu não precisei ser medicada. Não precisei ser medicada, porque psicólogo... Falo pra vocês, gente, vão no especialista. Eles entendem o que você precisa. Ela também falou: você não precisa ser medicada. Você vai ver. Se você dormir melhor, tudo isso vai mudar. Tudo isso vai mudar. E mudou. A forma que... Depois que a gente completou 3 meses, 4, agora é 4, ela tá dormindo maravilhoso, gente. Se eu falar pra vocês que ela acorda à noite, eu tô mentindo. Ela só acorda de manhã umas 8 horas pra mamar, 7, 6, por aí. Então eu tô dormindo mais, tô aproveitando mais a maternidade. Hoje eu tô aproveitando melhor. Nossa, hoje parece que tá fazendo tudo aquilo que eu não fiz com os 2 meses, que foram os 2 meses, gente. Que a ansiedade durou 1 mês, que foi na chegada dos 2 meses. Tô fazendo tudo aquilo que eu não fiz quando ela tinha 2 meses. Então... fazer exercício físico, escutar música, assistir filme, apreciar a beleza do dia, respirar, falar que esses pensamentos estão livres pra ir embora, aceitar o que você tá pensando e mandar embora. Isso me ajudou bastante. Bom, livros também ajuda. Conversar com o bebê, sabe? Isso me ajudou bastante. E foi assim que eu tive a ansiedade, foi um dos momentos mais ruins da minha vida. A terapista, ela falou que muitas mamães chegam lá falando que não precisa de ajuda, que o marido tá falando pra ela ir, mas elas não precisam de ajuda. Quando na verdade a mulher só olha pra ela e fala: você precisa de ajuda sim, sabe? E não tenha medo de contar pras pessoas, não tenha medo de falar o que você tá sentindo, porque a melhor coisa é você desabafar. E eu tava guardando pra mim, aquilo tava me machucando por dentro, sabe? Eu tava me sentindo culpada por coisas que, na verdade, eu não era culpada. É coisas que acontecem, eram umas consequências do cansaço. E eu tava me sentindo a pessoa mais ruim desse mundo, desse universo. Mas a minha recuperação foi essa, foi envolvido mais terapia, né? Mas eu sei que tem muitas meninas que precisam mesmo ser medicadas com antidepressivos, que no caso vai ajudar.
E a minha foi mesmo a ansiedade. A ansiedade é uma coisa séria a ser debatida. Eu sei que não tem só ansiedade pós-parto, como outros níveis e graus de ansiedade na vida cotidiana, né? Mas foi assim, uma das piores fases, um dos piores momentos da minha vida, ter ansiedade. Hoje, eu não tenho medo mais. Eu tinha medo de pegar uma colher, eu tinha medo de que se, por exemplo, e se isso acontecer com a Gigi, e se eu machucar ela pro acidente, sabe? Eu tinha medo. Era sempre, e se? E hoje eu não tenho mais, hoje eu faço as coisas tranquilas. Tudo mudou, sabe? Eu posso falar pra vocês que depois que eu fiz as 2 sessões, eu precisei de 2, graças a Deus, tudo mudou. A minha mente, ela abriu. Sabe aquele clique que eu falei da laranja? O clique fechou. Como se eu estivesse mandando esses pensamentos ir embora. Eu aceitei, então pronto pra ir embora. Então a ansiedade pós-parto é isso, gente. Você se sente incapaz, você sente medo. Eu sei que na maior parte das vezes, com o bebê, a gente sente medo, né? Eu sentia muito medo na minha gestação. Acho que na minha gestação toda eu tinha medo. Eu tive ansiedade na minha gestação, mas foi leve. Se vocês quiserem, eu posso contar como que foi a minha experiência com ansiedade na gravidez. Foi as crises de ansiedade. Mas o medo é medo, 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 um medo grande. Esse é o medo da ansiedade. Não é um medinho, eu tenho medo de dar banho, medo de deixar o bebê cair, medo de trocar a fralda e machucar a perninha, medo. Não, mas é um medo, medo, medo. Coloca medo, mas aquele medo de tudo. Gente, eu tinha medo de coisas que eu não tinha antes. Então se você tá achando que você não tá conseguindo ajustar a sua vida, a sua nova vida, né, na maternidade, não fique pensando nisso, você vai conseguir, todo mundo consegue, nós somos criadas pra isso, Deus desenvolveu a mulher pra isso, sabe? Então começa a pensar positivo, eu sei que é difícil na maioria das vezes, principalmente quando você passou por algo ou tá passando por uma coisa pior que a minha, eu sei que é difícil pensar positivo, mas tenta. Faça algo pra distrair a sua mente, não deixa a sua mente vazia, nunca deixa a sua mente vazia, principalmente quando você tá estressado sem dormir. Ficava sem dormir, gente, e isso acalentou a uma coisa horrível, sabe? Isso acalentou uma situação muito pior, muito grave. Porque os nossos hormônios, eles estavam montanha-russa nessa fase, sabe? Montanha-russa. Eu ficava contando os dias pra minha menstruação vir, porque eu jurava, antes de contar pra Rick, eu jurava que era uma coisa que ia passar, que era só uma TPM, que a minha menstruação ia vir. Aí depois que a médica falou que a menstruação só vem, geralmente com 6 meses, ou depois que para de amamentar, aí eu me toquei. Não é TPM, não é TPM, eu nunca fiquei assim com TPM, TPM eu choro, isso aqui é uma coisa muito ruim. Sabe? É uma coisa que tava me manipulando. Eu tava precisando de uma marionete. Minha mente tava me controlando de uma forma que eu tava me sentindo um bonequinho de marionete. Então isso apresentou manifestações no nível físico muito grande. Não só no físico, mas no emocional, sabe? No psicológico. E a ansiedade, ela pode acontecer com qualquer pessoa. Principalmente quem é mãe de primeira viagem, sabe? Ou pra uma menina que tá passando por uma situação ruim no relacionamento, na gestação. Isso pode acontecer. E uma coisa que eu esqueci de dar destaque aqui é que assim que a Gigi nasceu, quem tava em casa aqui era minha cunhada, meu marido, minha sogra. E era eles que me ajudavam na maior parte do tempo. E eu não queria deixar, tipo, eles cuidando da Gigi pra me dormir. Eu queria ficar com ela o tempo todo, eu queria ficar amando. Naquele momento tava tudo muito love, era tudo muito novo pra mim. Eu não queria dormir nos momentos que era os intervalos de dormir, sabe? Tipo, eles vão ficar com ela tá de barriguinha cheia, eu vou dormir enquanto ela tá bem, ou enquanto ela tá dormindo. E quando ela tava dormindo, eu ficava olhando pra cara dela toda hora. Ficava olhando pro rostinho, falando, nossa, que linda, não é minha mesmo? Então eu acho que isso também meio que reforçou. Isso eu tô falando antes dos 2 meses, tá? Porque a ansiedade, ela veio nos 2 meses. E tem gente que se confunde e fala, não, mas não é possível. A ansiedade pós-parto, depressão pós-parto, vem só assim que o bebê nasce. Não, gente, isso pode, tipo, vir com 5 meses. Pode acontecer com 5 meses. E é uma coisa que a gente não sabe. Você não pode falar que não vai acontecer com você, porque eu jurava que essas coisas nunca iriam acontecer comigo. Eu sempre me considerei uma pessoa forte. E forte, assim, no emocional. Porque eu sou muito forte com o meu emocional, mas eu percebi que eu não sou. Nós não somos. A nossa mente, ela é muito poderosa. Ela é capaz de manipular a gente, fazer a gente sentir medo de coisas que a gente não tinha medo antes, sabe? E o meu conselho é que você não tenha medo de contar pra alguém. O meu conselho é que você distraia mais a sua mente. Não deixe ela só focada em uma coisa negativa. Deixe os pensamentos negativos de lado. Aceite e manda eles embora, sabe? Mas o que me ajudou mais foi exercício físico. Cuidar de mim, ter tempo pra mim. Porque eu não tava tendo tempo pra mim, eu só queria focar nela. Não que é errado eu só focar nela e não ter tempo pra mim. Não é errado, se você quiser só cuidar do seu bebê, cuide. Se você não quiser cuidar de você, não cuide. Mas é bom a gente se cuidar também, sabe, meus amores? É bom a gente ter um tempo pra nós, porque a nossa vida toda a gente teve um tempo pra nós de passar maquiagem, cuidar do cabelo, fazer unhas. E
Não é errado você cuidar de você, sabe? E deixar o seu bebê com o seu marido só pra você pintar sua unha. Não é errado isso. Você precisa ter amor próprio também. Porque senão isso pode ser prejudicial. Não daqui, não agora, mas daqui a alguns anos, ou daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, você vai começar a se sentir estranha. Pode começar a sentir algo que você não sentia antes. Então, meu conselho é esse. Cuide de você também. Nos intervalos que seu bebê estiver dormindo, durma também. Aproveite pra descansar. Se o seu bebê não tá dormindo, mas tá bom, assim, tá querendo ficar acordado, se seu marido quiser segurar, durma nesse tempo que seu parceiro, sua sogra, sua mãe, enfim, tá cuidando. Porque eu não aproveitei, gente, e isso me prejudicou bastante. Eu sei que o vídeo tá grande, mas era um vídeo que demorei pra falar, mas eu acho que era o momento certo, porque hoje eu tô me sentindo outra pessoa. A terapia me ajudou muito. Hoje eu consigo curtir a minha bebezinha, hoje eu consigo amar cada pedacinho dela. Não que antes eu não amava, mas antes eu tinha medo de amar, eu achava que eu não amava o suficiente. É isso que acontecia comigo. Mas hoje eu posso dizer que exercício físico, música, família, a família ajuda bastante. Muito bom estar ao lado da família. Ajuda bastante, gente. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpa se eu falei alguma bobagem, só queria contar pra vocês a minha experiência, que possa ajudar muitas meninas que passam por isso, ou passaram, estão passando, estão tentando lutar, vencer contra. Eu posso falar uma coisa pra vocês. Aceite os pensamentos ruins e mandem eles embora. Eles estão livres para ir embora. Estão livres, gente. Não tenha medo. Não tenha medo de contar pra alguém. Conte o mais rápido possível, gente. Não espere. Não espere, porque senão isso pode se tornar uma bolha grande e você não vai mais poder controlar. E aí a única solução é antidepressivos, remédios. E que, não vou falar que é ruim, porque vai ajudar sim, mas conte pra alguém. Conte pra alguém o mais rápido possível. Não espere. Conte hoje, se você tem a oportunidade de contar hoje. Conte hoje o que você tá passando. Conte o que tá acontecendo na sua mente. Desabafe. Não deixe a sua mente te dominar, porque você é poderosa sim. Peça ajuda a Deus, que Ele vai te ajudar sim, gente. Eu tenho certeza disso. Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de avaliar com aquele joinha que você sabe que eu amo. Coloca aqui embaixo nos comentários do vídeo o que você achou. Se você gostou, me acompanhe nas redes sociais, principalmente no Instagram e nas outras que eu vou deixar linkadas na descrição do vídeo também. E se você é novo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra sempre estar recebendo as notificações. Beijo pra todo mundo, fique com Deus e tchau.